Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Semana passada nós falamos sobre o juiz iníquo. E hoje vamos falar da parábola seguinte, que é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso 14. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito esteja sobre nós nessa noite, graciosamente e amorosamente. Fale conosco, ó Deus. Apesar de mim, apesar dos meus defeitos, das minhas falhas, que o Senhor possa falar à tua igreja e alimentá-la com a tua palavra. É no poder do teu Espírito que nós confiamos. É na tua graça que nós descansamos. Então, ó Deus, fala conosco, por favor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Já falei isso algumas vezes, mas é oportuno, por conta dessa mensagem, falar que nós vivemos numa sociedade que é baseada no desempenho e na competição. Desde crianças, nós somos estimulados a termos um desempenho, a competirmos. Competimos por tudo. Roupas, quais são as melhores roupas, quem está em melhor forma física, quem tem o shape, como dizem hoje, né? Quem está cuidando melhor da forma, quem está, né, com aparência melhor, com aparência mais jovial. Olha, eu tenho 50 com cara de 30, você tem 50 com cara de 60. A gente compete por tudo. Carros, casas, seja até mesmo em notas acadêmicas. Todos os ambientes que a gente frequenta estimulam essa competição. Tudo isso por conta do pecado. Tem uma frase, né, umas coisas que eles colocam na internet que eu vejo gente compartilhando, às vezes até mesmo cristãos, e eu vou ler para vocês. Provavelmente vocês já viram isso. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Eu acho esse troço horrível, gente. Você viver pensando no que os outros querem, no que os outros estão fazendo. Viva a sua vida. Seja quem Deus te chamou para ser. Esteja satisfeito com aquilo que você tem. Essa expressão, essa frase, não sei como chamar isso, né? Esse bordão, estimula coisas terríveis. E eu vejo cristãos compartilhando isso como se fosse algo bom. Não, gente. Essas comparações, isso aqui me lembra aquele louvor que fala, né, do sabor de mel, da vingança, né? Tem umas coisas meio estranhas. Também comparamos, né, quando fulana já casou, ou fulano já tem filho, Beltrano já é gerente, e eu não, ou meu filho ainda não.
Então, são comparações e são competições que a gente vai fazendo, às vezes, sem perceber, porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que estimula isso, que vive de competição. Isso acaba nos contaminando de tal forma, isso acaba entrando no nosso coração e na nossa mente de tal forma, que vai afetando os nossos relacionamentos. Afeta os nossos relacionamentos uns com os outros, e também acaba afetando o nosso relacionamento com Deus, porque nós vamos ficar sempre pensando na questão do desempenho, vamos ficar pensando na questão do fazer mais, né? Lucas começa essa parábola, como da mesma forma que a parábola da semana passada, Lucas já começa a parábola já dando qual é o propósito dela. Ele já nos diz de cara a respeito de que é essa parábola que Jesus vai contar. Verso 1, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então a gente já sabe que essa parábola fala a respeito de pessoas que confiam em si mesmos porque se consideram justas e desprezam as outras pessoas. Tem um também aqui, né? Jesus também contou essa parábola. Que esse também. Nós não temos clareza se Jesus proferiu essas parábolas em sequência mesmo, que foi a parábola do juiz iníquo, que nós vimos na semana passada. Nós não temos clareza se Jesus proferiu essas parábolas na mesma sequência de conversa, ou se Lucas, ao organizar o seu evangelho, se Lucas colocou ela aqui também intencionalmente, inspirado pelo Espírito. Mas vocês vão perceber que essas duas parábolas, elas falam de oração. E essas duas parábolas também falam do reino de Deus. Se você não veio na semana passada, tem lá no YouTube, você pode ver. Mas a parábola do juiz iníquo, que está no verso 1 aqui do capítulo 18, ela fala a respeito da vinda do reino de Deus. Porque no capítulo 17, os discípulos e fariseus estavam perguntando a respeito da vinda do reino de Deus. Então Jesus faz uma explicação para os fariseus, depois faz uma outra explicação para os seus discípulos, e depois que ele faz essa explicação, ele conta essa parábola do juiz iníquo. Então a parábola do juiz iníquo, em resumo, ela é uma parábola de como um cristão, de como um fiel deve aguardar a vinda do reino de Deus. Porque nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós entendemos que esse mundo é cheio de injustiças. Nós observamos esse mundo cheio de violência. Nós vemos que não está bem viver nesse mundo. Mas então o que fazer? Aguardar pacientemente a manifestação de Deus e clamar insistentemente pela vinda de Cristo. Porque na parábola Jesus está falando sobre a insistência, né? Vai lá no verso 1 do capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola, para quê? Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse era o propósito da parábola do juiz iníquo. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos que, da mesma forma que a mulher perturbava o juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e que não respeitava ninguém, da mesma forma que essa mulher perturbou o juiz iníquo, e dessa forma ele julgou a causa dela, ele falou que, comparado ao juiz iníquo, o nosso Deus é infinitamente melhor. Deus é um Deus santo, justo e bom. E se esse juiz, que era iníquo, pela insistência da viúva, atendeu o seu clamor, quanto mais o nosso Deus vai ouvir as nossas súplicas a respeito da sua vinda, a respeito da vinda do reino de Deus, para nos livrar desse mundo injusto e cheio de violência. Então nós devemos clamar a Deus. A parábola do juiz iníquo é uma parábola sobre oração e sobre a vinda do reino. Então Lucas vem agora no verso 9 dizendo que Jesus
também contou uma parábola, ou seja, o próprio Lucas quer que a gente relacione essas duas parábolas, porque a parábola de agora também fala de oração, e nós vamos ver no final que também fala do reino de Deus, mas não da sua vinda, fala de um aspecto da entrada no reino de Deus e de como as nossas orações e motivações são um indicativo da nossa condição espiritual. Me acompanhe. Verso 9, ele diz que essa parábola é para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele diz que é para alguns. Não nos deixa claro para quem, mas existe uma grande probabilidade dele estar se referindo a quem? Aos fariseus, aqueles que eram os religiosos da época. Então nós vamos ver que essa parábola, ela tem dois personagens, duas orações e dois destinos. Dois personagens, duas orações e dois destinos. No verso 10, nós temos então os personagens apresentados. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Dificilmente, meus irmãos, nós vamos conseguir ter o mesmo impacto que a audiência original dessa parábola teve. Por quê? Porque quem já está na igreja há algum tempo, já tem aquela pinima com os fariseus. A gente que está na igreja há um tempo, a gente já sabe que os fariseus não são referência. Mas Jesus está falando na sua audiência lá, para pessoas que entendiam que os fariseus eram pessoas altamente espirituais. Para os ouvintes originais da parábola, Jesus colocar um fariseu ali, era colocar alguém extremamente santo, alguém que tinha um relacionamento com Deus. Na visão dos ouvintes de Jesus, os fariseus não eram uma referência negativa. Por isso que nossa percepção fica afetada, porque a gente já construiu ao longo da nossa vida uma ideia a respeito dos fariseus. Eu fiquei procurando um exemplo contemporâneo para ajudar a gente a ter o mesmo impacto. Fiquei procurando aqui um jeito de fazer isso, mas aí eu pensei, se eu falar de algum figurão e comparar ele com o fariseu, eu falei, não vai ser legal, né, eu comparar ele com o fariseu, então não dá para fazer isso. Aí eu costumo me usar como exemplos negativos, né? Só que nesse caso aqui, se eu me usasse como exemplo, eu estaria dizendo que eu pareço ser alguém top, mas vai que eu não pareço. Aí também não sirvo de exemplo, vai que eu me coloco no lugar do fariseu, que parece ser uma pessoa santa, aí vocês vão olhar assim, pô, Guilherme, tu está enganando quem? Não, aí fiquei sem referência, então eu vou apelar para a sua imaginação, tá? Imagine alguém, você escolhe alguém que você conhece, alguém que você vê e que você pensa assim, se essa pessoa não estiver no céu, ninguém vai estar. Aí você escolhe a pessoa. Imagina alguém do seu convívio, alguém que você conhece, que quando você pensa assim, rapaz, se essa pessoa não for para o céu, ninguém vai estar lá. Pronto, essa é a sua referência de fariseu. Quando Jesus coloca um fariseu aqui nessa parábola, ele está colocando alguém que as pessoas olhavam e falavam, se esse não for, ninguém vai. Na cabeça do judeu da época lá, o fariseu era esse cara. O fariseu era aquele cara que tinha um relacionamento com Deus. O fariseu era o cara que estava na primeira fila. Quando a porta do céu abrisse, pum, era ele que ia estar lá. Ok? A respeito do publicano, também temos o mesmo problema. Para você entender quem era o publicano era alguém odiado pela sociedade, alguém desprezado pela sociedade, mas por uma razão que nós não vamos ter tanta familiaridade. Vamos ter que usar a imaginação de novo. Imagine que o Brasil foi invadido por um país qualquer, pense um país que você odeia, pode ser qualquer um, sei lá, a Rússia veio e invadiu o Brasil, e dominou tudo, e está oprimindo a gente, obrigando a gente a trabalhar, obrigando a gente a pagar impostos altíssimos. Faz de conta que a gente já não faz isso, né? Mas estavam obrigando a gente a pagar impostos altíssimos. Aí, eu, Guilherme, aí agora eu posso me usar como exemplo.
Aí eu, Guilherme, viro para o Putin e falo assim: Putin, se você quiser, eu posso te ajudar com essa parada dos impostos aí. Se você quiser, eu posso bater na porta dos meus compatriotas aqui e vou cobrar os impostos deles. E aí imagine que eu, o Guilhermão, amigo de vocês, viro amigo do Putin, começo a cobrar os impostos de vocês e com isso eu fico rico. Eu fico milionário porque eu resolvo ajudar o Putin a cobrar os impostos de vocês. Vocês iam gostar de mim? Era isso que era um publicano. Publicano era o cara que cobrava os impostos do Império Romano. E ele ficava rico com isso. Então, os judeus desprezavam um publicano. Então, os personagens que estão indo agora para o templo para orar é um santão que vai estar no céu com certeza e um miserável traidor que rouba o meu dinheiro. Mas se você quiser pensar no político, aí é com você também. Mas essa é a ideia do publicano. São essas duas pessoas que estão entrando no templo para orar, ok? Agora vamos ver as orações dessas pessoas. Como é que o santão, o cara que está na fila lá do céu, o primeiro da fila, como é que ele ora? E eu me perdi aqui, achei. Verso 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como o Guilherme que está pegando imposto do Putin aqui, esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Essa é a oração do santão, do fariseu. E como é que Jesus descreve, em primeiro lugar, essa oração? Ele diz que ele estava orando de si para si mesmo. Ele não estava orando a Deus. E se você percebe o conteúdo da sua oração, ele também não está louvando a Deus. A quem ele está louvando? A ele mesmo. Ele olha para si e ele pensa: eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não tem ninguém como eu. Eu sou superior a todo mundo. Que bom, Deus, que bom que eu não sou como os demais homens. Ele é superior a todo mundo. Ele se acha a melhor aquisição de Deus. Eu sou o Romário do céu. Eu sou o insubstituível. Deus sem mim estava perdido. Se não fosse eu, como é que Deus ia fazer? Esse é o coração, esse é o sentido da oração. E ele é tão cheio de si, que ele vai dizer: jejuo 2 vezes por semana. De acordo com a lei, você pode inferir apenas um jejum. Não precisa abrir, isso vai estar lá em Levítico capítulo 16, a partir do verso 29. Se você quiser anotar, Levítico 16, a partir do verso 29, é o dia da expiação. Então, de acordo com a lei, e lá não está nem mesmo escrito jejum, tá? Lá está dizendo que eles deveriam se humilhar nesse dia. Era o dia 10 do 7º mês, eles deveriam se humilhar nesse dia. Então, infere-se que o jejum está incluído. Então, de acordo com a lei, o judeu deveria jejuar 1 vez por ano. Mas o alecrim dourado não, eu jejuo 2 vezes por semana. Pensa num cara crente. Sou eu. A lei mandou 1 vez por ano. Eu faço 2 vezes por semana. Eu sou o cara. O dízimo, ele diz: eu dou o dízimo de tudo. Quando a lei dizia para dar o dízimo do fruto do seu trabalho, do fruto da sua colheita, ele está dizendo: não, eu nem penso no que vem na minha mão. Tudo que vem na minha mão eu dou o dízimo. Não importa de onde veio. Se eu achar dinheiro na rua, eu dou o dízimo. Eu sou o cara também, porque eu dou o dízimo mais do que Deus mandou. Era essa a visão que ele tinha de si. É assim que ele vai ao templo, é com esse coração que ele vai até o templo. Essa é a oração dele. Agora a oração do cobrador de imposto lá do Putin, verso 13. O publicano, estando em pé, longe,
Ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. O publicano, diante do templo, diante do que se chamava a presença de Deus, porque no Antigo Testamento, e nós estamos falando aqui de um período que é do Antigo Testamento, embora seja o Evangelho, que está no Novo Testamento, a vida vida religiosa que está sendo vivida nos Evangelhos, é a vida do Antigo Testamento, é a adoração do Antigo Testamento, é o culto do Antigo Testamento. Então, na mente desses judeus, a presença de Deus estava no templo. Não é como nós sabemos agora que não, a presença de Deus não está aqui, não está aqui. A presença de Deus está em todo lugar e Deus habita dentro do crente. Mas na visão deles, na cosmovisão deles, Deus estava lá no templo. Então esse publicano, quando chega no templo, ele fala: eu estou diante de Deus. Ele fala: eu não posso nem olhar. Ele se sentia indigno. Ele, olhando para Deus, ele diante de Deus, ele pensava: eu não deveria nem estar aqui. Mas então ele faz uma oração de clamor e confissão. Ele clama a Deus: tem pena de mim. Isso é um clamor. Isso é alguém pedindo socorro, pedindo ajuda. Deus, tem pena de mim. Eu não tenho nenhum argumento, eu não tenho nada para falar, eu só posso pedir para o Senhor ter pena de mim, porque eu não tenho nada para te apresentar, eu não tenho nenhum argumento para colocar diante de ti. A única coisa que eu posso fazer é pedir: tem pena de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. Então é clamor e confissão. Ele clama a Deus pedindo por misericórdia, pedindo para que Ele tenha misericórdia dele, porque ele não tem nada para apresentar, ele não tem nenhuma virtude para apresentar, e ele confessa que ele é um pecador. Então são duas orações completamente distintas, que vão levar a destinos completamente distintos. Verso 14: digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando saíram do templo, o publicano foi declarado justo por Deus. Ser justificado, quem tem vindo às quartas-feiras, nós temos falado muito sobre esse termo. Ser justificado é ser declarado inocente, é ser declarado justo. É Deus dizendo: esse homem agora diante de mim é justo, seus pecados estão perdoados. É isso que é ser justificado, é ter os seus pecados perdoados. O publicano desceu do templo com os seus pecados perdoados. E o que aconteceu com o alecrim dourado? Ele não foi justificado. Ele desceu de lá com todos os seus pecados. Ele desceu de lá condenado. Apesar de toda a sua vida religiosa, ele desceu de lá condenado. A questão é que quem se acha justo, não é justo de fato. Só o fato da pessoa se achar justa, já demonstra que ela não é. E quem confessa a sua injustiça, quem confessa a sua indignidade, quem confessa a sua condição de pecador, essa encontra em Deus a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu amor, e aí sai de lá justificado. Deixe marcado aí, vamos dar um pulinho lá na primeira carta de João, só para poder demonstrar isso na Escritura. Primeira carta de João, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1. O verso 8 é para o fariseu, e o verso 9 é para o publicano. 1 João, capítulo 1, verso 8, olha o fariseu aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E o quê?
e a verdade não está em nós. Agora o verso 9 é para o publicano. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Confesse a Ele e Ele perdoa os seus pecados. O resultado das orações foi completamente distinto, porque um se achou santo, um se achou justo e não se humilhou. Na verdade, ele se exaltou. Ele parou no templo e disse: Deus, eu sou o melhor cara que você poderia ter nesse time. E saiu de lá condenado. E o publicano disse: Senhor, eu não posso nem olhar para ti, tem misericórdia de mim. Ele saiu de lá justificado, porque Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aí você pode se perguntar: Guilherme, mas então como é que entra aí a questão do reino de Deus, que você disse que tem a ver? Aí Jesus, após essa parábola, ele coloca um outro trecho aqui, do verso 15 ao 17. Traziam também as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, o repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Lucas coloca a parábola do fariseu e do publicano antes dessa passagem, para que nós possamos entender o que Jesus está falando aqui, quando ele diz para nós recebermos o reino de Deus como uma criança, está dizendo para recebermos com a simplicidade, com a humildade de uma criança que sabe que é incapaz e que depende de ser salvo, depende da sua vida. A sua vida é dependente, ela não tem autonomia, ela não tem potência, ela não tem como fazer as coisas. Então, Jesus está falando que essas crianças recebem o reino de Deus, porque delas é o reino de Deus, porque crianças são dependentes, crianças se humilham, porque não conseguem. Pai, me limpa. Tem coisa mais humilhante do que essa? Você é uma criança que não consegue se limpar depois que vai no banheiro. É nesse tipo de humilhação que nós estamos pensando aqui. Então o publicano, ele se coloca diante de Deus como uma criança, que é incapaz de fazer o que é necessário. É esse o espírito que é preciso ter para entrarmos no reino de Deus. Por isso ele foi justificado, por isso ele teve os seus pecados perdoados, porque ele se humilhou, porque ele reconheceu humildemente a sua condição de alguém que é totalmente dependente de Deus para poder ter qualquer coisa. Um ponto que nós precisamos ter atenção aqui é que Jesus não condenou a prática do jejum e Jesus não condenou a prática do dízimo. Não é isso. Ele condenou foi a autoexaltação do fariseu. Ele condenou a motivação do coração do fariseu. Jejuar e ofertar generosamente é algo esperado, é algo desejável, mas que tem que ser feito com o coração no lugar certo, tem que ser feito com o coração posicionado humildemente diante de Deus. Eu posso pecar quando dou meu dízimo, eu posso pecar quando oro, eu posso pecar quando faço qualquer das disciplinas religiosas. Irmãos, eu quero que vocês tenham muita atenção numa coisa. O diabo, ele pode usar as duas situações para afastar você de Deus. Se você está firme,
se você tem vencido as suas tentações, se você tem sido fiel nas suas contribuições, se você tem sido um cristão, uma cristã que tem conseguido avançar na santidade, sabe o que o diabo vai dizer para você? Tu é bom, hein? Tu é o cara, hein? Tu é a mulher, hein? Olha só como você é santo, olha só como você é puro, olha só como você é melhor do que os seus irmãos. Se você estiver firme, o diabo vai tentar fazer você ser igual ao fariseu. Ele vai parar no seu ouvido e vai ficar dizendo, vai ficar te elogiando, vai ficar falando o quanto você é bom. Agora, se você é alguém que está aos trancos e barrancos na fé, se você é alguém que está ali lutando todo dia para pecar um pouquinho menos só, mas fracassa e fracassa, aí o diabo vem também. Só que ele vem dizendo assim, tu acha que ele te quer? Para de se enganar, essa vida não é para você. Ele não está ouvindo as suas orações, ele não quer saber de você, desiste logo. Vai logo fazer o que você quer. Para com essa coisa de fingir que você é crente. Vai logo viver a vida que você quer viver. O diabo, ele está operando tanto para um quanto para outro, porque o diabo quer que a gente se afaste de Deus. Se eu vou me afastar de Deus porque eu me acho santo, ele não está nem aí. Se eu vou me afastar de Deus porque eu acho que eu sou indigno e que Deus não me quer, também para ele não faz diferença alguma. O que o diabo quer é que você fique longe de Deus, seja dentro da igreja ou fora da igreja, porque o fariseu está longe de Deus dentro da igreja, e o publicano pode estar longe de Deus fora da igreja. Para o diabo tanto faz. O diabo não liga nem um pouco para o meu terno, para o meu colarinho. Se quando eu descer desse púlpito, eu ficar achando que eu sou o alecrim dourado, o diabo está batendo palma. Então fique atento, porque o diabo vai usar tanto uma quanto outra situação. Então eu separei aqui 3 aplicações, irmãos, diante dessa parábola, 3 aplicações. A primeira, pecados são muito mais do que uma lista do que não fazer. Percebem como o fariseu estava pecando ao fazer coisas lícitas, e não apenas lícitas, mas esperadas e comandadas por Deus? Deus quer que nós façamos jejum. Deus quer que nós sejamos contribuintes generosos. Mas é possível eu fazer isso de maneira totalmente pecaminosa, porque faço para o meu louvor, faço para a minha glória, faço para mim mesmo. Então nunca pense no pecado como uma lista do que eu posso e do que eu não posso fazer. Quando você acompanha youtubers, pessoas na internet, você vai ver o quanto eles são bombardeados com perguntas assim: o crente pode usar biquíni? O crente pode fazer tatuagem? O crente pode usar brinco? O crente pode pintar o cabelo? É uma preocupação com uma lista do que eu posso ou do que eu não posso fazer. E a vida cristã é muito mais do que uma lista de proibições ou permissões. A vida cristã é uma vida vivida para a glória de Deus. Essa é a vida cristã. Uma vida que se submete a Deus, que depende de Deus, que confessa os seus pecados e confia nele. Essa é a vida cristã. Então esqueça essas perguntinhas, não faça essas perguntinhas para ninguém, por favor. Ninguém vai para o inferno porque fez uma tatuagem, ninguém vai para o inferno porque pintou o cabelo. A gente vai para o inferno porque não glorifica a Deus e porque não confessa os nossos pecados. É por isso. Segundo, a prática de disciplinas espirituais não é causa de salvação. Ela é evidência de saúde espiritual. Você não é salvo pela quantidade de horas que você passa orando. Você não é salvo pela quantidade de dias que passa jejuando.
Você não é salvo pela quantidade de cultos que você frequenta. Você não é salvo por nada disso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos quando reconhecemos a nossa indignidade como publicano, quando confessamos os nossos pecados e dizemos para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, porque sou pecador. É isso que nos salva, o sacrifício de Cristo. Quem faz algo pela nossa salvação, não somos nós. Quem faz algo pela nossa salvação, algo não, quem faz tudo pela nossa salvação é Cristo. Ele realizou tudo o que é necessário para que eu e você estejamos diante de Deus. Ele conquistou o perdão total dos nossos pecados. Nós nunca seremos justificados diante de Deus por causa do nosso desempenho. Então, não avalie a sua vida espiritual, a sua salvação por isso. Você pode avaliar a sua saúde espiritual, porque quem foi salvo é grato. Quem é grato quer servir. Você deve desconfiar de si mesmo quando você não quer orar. Você deve desconfiar de si mesmo quando você não quer jejuar. Você deve desconfiar de si mesmo quando você não quer ser generoso nas suas contribuições. Você deve desconfiar de você se a sua vida não reflete uma gratidão ao Deus que te salvou. Se você não tem vontade de servir, se você não tem vontade de demandar um tempo para fazer a vontade de Deus, se você passa o tempo inteiro da sua vida fazendo só a sua vontade, por mais que seja algo lícito, há algo de errado na sua vida. Então, não veja as disciplinas espirituais como causa de salvação, mas elas são evidência de uma saúde espiritual. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, ama falar com Ele. Quem ama a Deus, ama obedecer os seus mandamentos. Então olhe para isso como uma evidência da sua saúde espiritual. Se você não tem esse amor, talvez você não ame a Deus. Terceiro, cuidado. O diabo, ele pode usar tanto os seus acertos quanto os seus erros. O diabo é alguém que a gente pode superestimar, achando que ele pode fazer mais do que ele realmente pode. E tem crente que vê o diabo em tudo. Tem crente que acha que o diabo está fazendo tudo, quando na verdade somos nós que estamos fazendo. E a gente quer botar a culpa no diabo, que é melhor. Mas o diabo, ele não pode ser superestimado, mas também não pode ser subestimado. O diabo fala, gente. Ele falou com Adão. Falou com Eva. Ele falou com Jesus. E não pense que ele não fala contigo. Ele fala. Ele sussurra ideias. Ele traz propósitos. Ele apresenta sugestões. É exatamente como ele fez com Eva e como ele fez com Jesus. Ele pode citar a palavra, porque ele citou a palavra para Eva, ele citou a palavra para Jesus. Ele pode tudo isso. Então esteja atento, ligado em Deus. Quando você estiver indo bem, glorifique a Deus. Entenda que você está vencendo o pecado. Entenda que você está melhorando, que você olha para a sua vida hoje e você é diferente do que você era ontem. Entenda que isso é uma obra de Deus na sua vida, que é o Espírito de Deus operando em você. E enquanto você confessa os seus pecados, enquanto você é dependente dEle, Ele vai santificar a sua vida. Ele vai conduzir você em santidade. Agora, se você caiu, se você errou, se você entrou em pecado, volte-se para Deus, faça como o publicano, e se humilhe diante de Deus. Senhor, eu sei que eu já fiz isso outras vezes, Senhor, eu sei que não deveria estar pedindo perdão novamente por isso, mas tem misericórdia de mim. Não dê ouvidos ao diabo. Confie na graça e na misericórdia de Deus sobre a sua vida. Descanse nele. Sabe por quê? Porque Deus, quando enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar,
Deus sabe exatamente quem a gente é, gente. Ele sabe exatamente todos os pecados que eu ainda vou cometer. E ainda assim, Ele me chamou. E ainda assim, Ele enviou seu Filho para morrer. Na verdade, não ainda assim. Justamente por isso. Justamente porque Ele sabe que o Guilherme é um pecador. Justamente porque Ele sabe, porque eu ainda vou pecar muito nessa vida. Foi justamente por isso que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para morrer por mim. Porque Ele sabe que eu preciso de uma provisão de perdão. Então, quando você cair, quando você pecar, não pense que Deus não sabia que isso ia acontecer. Ele sabia. Você não pode descansar nisso. Está tudo bem, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Porque aí você deve desconfiar do seu amor por Deus. Se você ama a Deus, você não quer ofendê-lo. Se você ama a Deus, você não tem prazer em ir contra a sua vontade. Mas se isso acontecer, saiba que Ele é bom, justo e fiel para perdoar os seus pecados. Amém? Vamos glorificar a Deus, vamos participar da mesa. Queria chamar os adolescentes lá para estarem conosco, queria chamar os homens que vão nos ajudar com a ceia.